O preconceito tem algo em comum com os ideais, crenças e fés. Devemos ser capazes de pensar juntos, mas os nossos preconceitos, os nossos ideais e assim por diante limitam a capacidade e a energia necessárias ao pensar, ao observar e examinar juntos, de modo a descobrirmos por nós mesmos o que permanece por trás de toda a confusão, miséria, terror, destruição e da tremenda violência no mundo. Para compreender não apenas os meros fatos externos que estão acontecendo, mas também a profundidade e o significado de tudo isso, devemos ser capazes de observar juntos, não vocês observando de um modo e o conferencista de outro, mas juntos observarmos a mesma coisa. Essa observação, esse exame, deixa de ser possível se nos apegamos aos nossos preconceitos, às nossas experiências particulares e à nossa compreensão particular. Pensar juntos é extraordinariamente importante porque nós temos que fazer face a um mundo que está rapidamente se desintegrando, degenerando, um mundo em que não há nenhum sentido de moral, onde nada é sagrado, onde ninguém respeita o outro. Para compreender tudo isto, não apenas de modo superficial, casual, temos que penetrar na sua profundidade, no que permanece por trás. Temos que indagar porquê. Depois de milhões de anos de evolução, o homem, vocês e todo o mundo, tornaram-se tão violentos, calejados, destrutivos, persistindo nas guerras e na bomba atómica. O mundo tecnológico está cada vez evoluindo mais. Talvez esse possa ser um dos fatores que levam o homem a tornar-se o que é. Então, por favor, vamos pensar juntos, não de acordo com o meu modo ou com o modo de vocês, mas simplesmente usar a capacidade de pensar. O pensamento é o fator comum de toda a humanidade. Não existe um pensamento oriental ou um pensamento ocidental. Existe apenas a capacidade comum de pensar, quer sejamos completamente pobres ou mais sofisticados, vivendo numa sociedade opulenta. Quer sejamos cirurgião, carpinteiro, trabalhador do campo ou um grande poeta. O pensamento é o fator comum a nós todos. Parecemos não perceber que o pensamento é o fator comum que nos liga. Vocês pensam de acordo com a própria capacidade, a própria energia, a própria experiência e o próprio conhecimento. O outro pensa de modo diferente, de acordo com a sua experiência e o seu condicionamento. Estamos todos presos nessa rede do pensamento. Este é um fato indiscutível e real. Nós somos programados biologicamente, fisicamente e também programados mentalmente, intelectualmente. Devemos estar cientes de que fomos programados como um computador. Os computadores são programados por especialistas para produzirem os resultados que eles desejam. E esses computadores irão ultrapassar o homem no pensamento. E esses computadores podem coligir experiência e, através dessa experiência, aprender a acumular conhecimento de acordo com o seu programa. Gradualmente, eles irão ultrapassar todo o nosso pensamento quanto à exatidão e com maior velocidade. Naturalmente, eles não podem compor como Beethoven ou como Keats, mas irão ultrapassar o nosso pensamento. E então, o que é o homem? Ele foi programado para ser católico, protestante, para ser italiano ou inglês, e assim por diante.
Durante séculos ele foi programado para acreditar, para ter fé, para seguir certos rituais, certos dogmas, programado para ser nacionalista e ir à guerra. Desse modo, o seu cérebro tornou-se tal como um computador, embora não tão capaz, porque o seu pensamento é limitado, ao passo que o computador, embora também limitado, é capaz de pensar com muito mais rapidez do que o ser humano e pode ultrapassá-lo. Estes são fatos, isto é, o que na verdade está acontecendo. Então, o que é feito do homem? Então, o que é o homem? Se os robôs e o computador podem fazer quase tudo o que o ser humano pode fazer, então, qual será a futura sociedade do homem? Quando os carros podem ser construídos pelo robô e pelo computador, provavelmente muito melhor, então o que será do homem como entidade social? Estamos nos defrontando com estes e muitos outros problemas. Vocês não podem mais pensar como cristãos, budistas, hindus e muçulmanos. Estamos nos defrontando com uma tremenda crise, uma crise que os políticos jamais podem solucionar, porque eles estão programados para pensar de um determinado modo. Nem os cientistas podem compreender ou solucionar a crise, nem o mundo dos negócios, também o mundo do dinheiro. O momento crítico, a decisão perspectiva, o desafio não está na política, na religião, no mundo científico. Está na nossa consciência. Temos que entender a consciência da humanidade, que nos trouxe a este ponto. Temos que ser muito sérios a respeito deste assunto, porque estamos realmente enfrentando algo muito perigoso no mundo, onde existe a proliferação da bomba atómica que algum louco irá ativar. Nós todos devemos estar conscientes de tudo isto. Temos que ser muito sérios, nem livianos, nem negligentes, mas interessados em entender este comportamento e o modo pelo qual o pensamento humano nos levou a todos nós a este ponto. Devemos ser capazes de penetrar com muito cuidado, hesitantemente, com profunda observação, para entender juntos o que está acontecendo, tanto exteriormente quanto interiormente. A atividade psicológica interior sempre sobrepuja o exterior, por mais regulamentos, sanções, decisões que vocês possam ter exteriormente, são todos despedaçados pelos nossos desejos psicológicos, medos e ansiedades, pela ânsia de segurança. A menos que entendamos que, seja qual for o aspecto exterior da ordem que tenhamos, a desordem interior sempre sobrepuja a que está externamente conformada, disciplinada e regularizada. Pode haver instituições cuidadosamente construídas, políticas, religiosas, económicas, mas, seja qual for a sua construção, a menos que a nossa consciência interior esteja em completa ordem, a desordem interior sempre sobrepujará a exterior. Temos visto isto historicamente, está acontecendo agora, de frente de nossos olhos. Este é um fato. O momento decisivo está na nossa consciência. A nossa consciência é um caso muito complicado. Já se escreveram muitos volumes a seu respeito, tanto no Oriente quanto no Ocidente. Não estamos conscientes da nossa própria consciência. Para examinar essa consciência em toda a sua complexidade, temos que ser livres para olhar, para estarmos conscientes do seu movimento sem nenhuma escolha. Não é que o conferencista esteja dirigindo vocês para olharem ou ouvirem todo o movimento interior da consciência de um determinado modo.
A consciência é comum a toda a humanidade. No mundo, todo o homem sofre, tanto interna quanto externamente, a ansiedade, incerteza, todo o desespero da solidão. Há insegurança, ciúme, ganância, inveja e sofrimento. A consciência humana é um todo, não é a sua ou a minha consciência. Isto é lógico, sensato, racional. Para onde quer que vocês vão, em qualquer clima que vivam, sejam opulentos ou degradantemente pobres, quer acreditem em um Deus ou em alguma outra entidade, a crença e a fé são comuns a toda a humanidade. As imagens e os símbolos podem ser totalmente diferentes em vários lugares, mas eles provêm de algo comum a toda a humanidade. Esta não é apenas uma afirmação verbal. Se vocês a tomarem como uma afirmação verbal, como uma ideia, um conceito, então vocês não verão a sua profunda significação. A significação é a de que a sua consciência é a consciência de toda a humanidade. Porque vocês sofrem, são ansiosos, solitários, inseguros, confusos, exatamente como os outros, embora eles vivam a 10.000 milhas de distância. A percepção disso, o sentimento no mais íntimo, é totalmente diferente da mera aceitação verbal. Quando vocês compreendem que são o resto da humanidade, isso traz uma tremenda energia. Vocês atravessaram a estreita trilha da individualidade, o estreito círculo do eu e você, do nós e eles. Estamos examinando juntos esta consciência bastante complexa do homem, não do homem europeu, do homem asiático ou do homem do Oriente Médio, mas este movimento extraordinário no tempo que tem se perpetuado na consciência por milhões de anos. Por favor, não aceitem o que o conferencista está dizendo. Se assim o fizerem, isto não terá valor algum. Se vocês não começarem a duvidar, a questionar, sendo céticos para indagar, se vocês se prenderem à sua própria crença particular, à fé, experiência ou ao conhecimento acumulado, então vocês reduzirão tudo a uma espécie de coisa insignificante com muito pouco sentido. Se assim o fizerem, não estarão fazendo face ao tremendo problema com que o homem se depara. Temos que perceber o que é a nossa verdadeira consciência. O pensamento e tudo o que o pensamento formou faz parte da nossa consciência. A cultura em que vivemos, os valores estéticos, as pressões económicas, a herança nacional. Se você é um cirurgião ou um carpinteiro, se especializou numa determinada profissão, essa consciência grupal faz parte de sua consciência. Se você viveu num determinado país com a sua tradição e cultura religiosa particulares, essa consciência particular de grupo tornou-se parte da consciência de vocês. Estes são fatos. Se você é um carpinteiro, tem que ter algumas habilidades, entender a natureza da madeira e as ferramentas da profissão. Então, você gradualmente pertence ao grupo que cultivou essas habilidades especiais e que tem a sua própria consciência, do mesmo modo o cientista, o arqueólogo, assim como os animais, tem a sua própria consciência particular de grupo. Se você é uma dona de casa, tem a sua própria consciência particular de grupo, como todas as demais donas de casa. A permissividade espalhou-se pelo mundo todo. Ela começou no extremo ocidente e espalhou-se pelo resto do mundo. Esse é um movimento de consciência grupal. Vejam o significado disso. Tratem disso sozinhos
vejam o que está implicado nisso. A nossa consciência inclui, na consciência mais profunda, os nossos medos. O homem tem vivido com o medo, geração após geração. Tem vivido com o prazer, com a inveja, com toda a agonia da solidão, da depressão e da confusão, e com um grande pesar, com o que ele chama de amor e com o perpétuo medo da morte. Tudo isso é sua consciência, que é comum a toda a humanidade. Percebam o que isso significa. Isso significa que você não é mais um indivíduo. Isso é muito duro de aceitar, porque nós fomos programados, como o computador, para pensar que somos indivíduos. Fomos programados religiosamente para pensar que temos almas separadas de todos os demais. Sendo programado, o nosso cérebro trabalha do mesmo modo há muitos séculos. Se entendemos a natureza da nossa consciência, então o esforço particular do eu que sofre torna-se uma coisa global e então se realizará uma atividade totalmente diferente. Esta é a crise em que estamos. Fomos programados, sendo programados, podemos aprender, de vez em quando, ter uma compreensão repentina. E o nosso cérebro se repete reiteradamente. Vejam só o verdadeiro fato. Somos cristãos, budistas ou hinduístas. Um é contra o comunismo, o outro é comunista ou democrata. Nos repetimos, nos repetimos, nos repetimos. E desse estado de repetição há uma ruptura ocasional. Desse modo, como pode o ser humano, que na realidade é o restante da humanidade, como pode ele enfrentar esta crise, este momento de decisão? Como você, como um ser humano que evoluiu milénios e milénios, pensando como um indivíduo, o que, na verdade, é uma ilusão, enfrentará um momento de decisão, vendo o que é na realidade e nessa própria percepção mudar totalmente para outra direção. Vamos entender juntos o que quer dizer olhar. Olhar para a realidade do pensamento. Todos vocês pensam, é por isso que estão aqui. Todos vocês pensam e o pensamento se expressa por palavras ou por meio de um gesto, de um olhar, de algum movimento corporal. Sendo as palavras comuns a cada um de nós entendemos, através dessas palavras, o significado do que está sendo dito. No entanto, o pensamento é comum a toda a humanidade. É uma coisa muito extraordinária quando a descobrimos, pois então vemos que o pensamento não é nosso pensamento, é pensamento. Temos que aprender a ver as coisas como elas são na realidade, não como vocês são programados para olhar. Vejam a diferença. Podemos nos libertar de sermos programados e olhar? Se você olha como cristão, democrata, comunista, socialista, católico ou protestante, que são todos vários preconceitos, então você não será capaz de entender a enormidade do perigo, a crise que estamos enfrentando. Se vocês pertencem a um determinado grupo, seguem um determinado guru ou estão entregues a uma determinada forma de ação, então, porque foram programados, serão incapazes de olhar para as coisas como elas são
na realidade. Somente se vocês não pertencerem a nenhuma organização, a nenhum grupo, a nenhuma religião ou nacionalidade em particular, é que poderão realmente observar. Se vocês acumularam um grande conhecimento dos livros e da experiência, as suas mentes já foram preenchidas, os seus cérebros estão repletos de experiência, das suas tendências particulares e assim por diante. Tudo o que lhes vai impedir de olhar. Podemos nos libertar de tudo isso para olhar o que na realidade está acontecendo no mundo? Olhar para o terror e as terríveis divisões religiosas sectárias, um guru se opondo a outro guru estúpido, a vaidade que há por trás de tudo isso é estarrecedor. Você pode olhar para si mesmo, não como um ser humano separado, mas como um ser humano que é, na realidade, toda a humanidade restante. Ter esse sentimento significa que você tem um grande amor pelos seres humanos. Quando vocês forem capazes de ver claramente, sem nenhuma distorção, então vocês começarão a indagar a natureza da consciência, inclusive das camadas mais profundas da consciência. Vocês têm que indagar todo o movimento do pensamento, porque o pensamento é o responsável por todo o conteúdo da consciência, tanto das camadas profundas quanto das superficiais. Se vocês não possuíssem nenhum pensamento, não haveria nenhum medo, nenhum sentido de prazer, nenhum tempo. O pensamento é o responsável. O pensamento é o responsável pela beleza de uma grande catedral, mas o pensamento também é o responsável por todo o contrassenso que acontece dentro da catedral. Todas as realizações dos grandes pintores, poetas, compositores são atividades do pensamento. O compositor, ouvindo interiormente o maravilhoso som, registrou no papel. Esse é o movimento do pensamento. O pensamento é responsável por todos os deuses do mundo, todos os salvadores, todos os gurus, por toda obediência e devoção. O todo é o resultado do pensamento que procura gratificação e evasão da solidão. O pensamento é o fator comum a toda a humanidade. O mais pobre aldeão na Índia pensa como o diretor executivo, como o líder religioso. Este é um fato rotineiro comum. Este é o terreno sobre o qual estão todos os seres humanos. Não se pode escapar disso. O pensamento fez coisas maravilhosas para ajudar o homem, mas também provocou grande destruição e terror no mundo. Temos que entender a natureza e o movimento do pensamento, porque vocês pensam de certo modo, porque se apegam a certas formas de pensamento, porque se agarram a certas experiências, porque o pensamento jamais entendeu a natureza da morte. Temos que examinar a própria estrutura do pensamento, não o pensamento de vocês, porque é completamente óbvio qual é o pensamento de vocês, pois vocês foram programados. Mas, se vocês indagarem seriamente o que é o pensamento, então entrarão numa dimensão completamente diferente, não a dimensão do seu probleminha próprio,
e particular. Vocês têm que entender o extraordinário movimento do pensamento, a natureza do pensar, não como um filósofo, não como um homem religioso, não como um membro de uma determinada profissão ou como uma dona de casa. A enorme vitalidade do pensamento. O pensamento é responsável por toda a crueldade, pelas guerras, pelas máquinas de guerra e a brutalidade da guerra, pela matança, pelo terror, pelo lançamento das bombas, pela captura de reféns em nome de uma causa ou sem uma causa. O pensamento também é responsável pelas catedrais, pela beleza da sua estrutura, pelos belos poemas, também é responsável por todo o desenvolvimento tecnológico, pelo computador, com a sua extraordinária capacidade de aprender e ir além do pensamento do homem. O que é pensar? É uma resposta, uma reação da memória. Se vocês não possuíssem memória, não seriam capazes de pensar. A memória está armazenada no cérebro como conhecimento, resultado da experiência. É assim que opera o nosso cérebro. Primeiro, experiência que pode pertencer aos primórdios do homem, que nós herdamos. Essa experiência resulta no conhecimento que é armazenado no cérebro. Do conhecimento faz-se a memória e da memória o pensamento. Com o pensamento vocês agem. Com essa ação aprendem mais e, assim, vocês repetem o ciclo. Experiência, conhecimento, memória, pensamento, ação. Com essa ação aprendem mais e repetem. É assim que somos programados. Estamos sempre fazendo isso, tendo lembrado da dor no futuro, evitamos a dor não fazendo aquilo que causará dor, o que se torna conhecimento, e repetimos isso. Prazer sexual, repetimos. Este é um movimento do pensamento. Vejam a beleza disso. Como o pensamento opera mecanicamente. O pensamento diz para si mesmo: sou livre para operar. No entanto, o pensamento jamais é livre, porque é baseado no conhecimento e o conhecimento, obviamente, é sempre limitado. O conhecimento sempre é limitado, porque faz parte do tempo. Eu vou aprender mais e, para aprender mais, tenho que ter tempo. Eu não sei russo, mas vou aprender. Pode levar 6 meses, 1 ano ou a vida toda. O conhecimento é o movimento do tempo. Tempo, conhecimento, pensamento e ação. Vivemos neste ciclo. O pensamento é limitado, assim, toda a ação que o pensamento gera deve ser limitada e essa limitação cria conflito, é divisória. Se digo que sou hindu, que sou indiano, estou limitado e essa limitação provoca não apenas a corrupção, mas também o conflito, porque um outro diz: eu sou cristão ou eu sou budista, e assim há conflito entre nós. A nossa vida, do nascimento à morte, é uma série de lutas e conflitos do quais estamos sempre tentando fugir, o que, ademais, causa mais conflito. Vivemos e morremos nesse conflito perpétuo e interminável. Nunca buscamos a raiz desse conflito, que é o pensamento, porque o pensamento é limitado. Por favor, não perguntem como posso deter o pensamento. Não é essa a questão. A questão é entender a natureza do pensamento
olhá-lo.